Bom dia, lindos, bom dia, 9h48, como vocês estão? Espero que todos bem. Tô bem, lindos, graças a Deus. Cara inchada, mas tô bem. Já oraram? Não oraram ainda? Não deixem de orar. Não sei não onde você tá nesse momento, em casa ainda, no trabalho, no caminho, mas que a gente possa entender Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que a gente possa se apoiar nele, para que ele possa fazer parte do nosso dia. Já orei, já agradeci pela oportunidade de estar de pé e pedir para ele, como sempre: Senhor, seja meu condutor nesse dia, que o meu coração e a minha mente possa estar em ti, que as ansiedades, não venham me dominar, me tomar. Que o medo não venha sobre mim, que toda a confiança possa estar no Senhor. E tem uma reflexãozinha aqui para nós, que vai fazer sentido para vocês. Esse início que eu falei, que tá lá em Lucas 24, quando as mulheres vão até o túmulo após o terceiro dia, que Jesus já havia dito que ressuscitaria. Chegando lá, elas não encontram a pedra rolada, né? E ali elas já ficam como abismadas. Maria já se coloca de joelho e começa a chorar e tal. E dizem que dois homens vestidos de branco, anjos, aparecem ali. Pergunta por que ela chora e tal, que elas estavam desesperadas, se Jesus já havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria e que aquilo já estava previsto para ele, que ele teria que padecer para que fosse cumprida a palavra de Deus, do Pai. E na caminhada ela corre, vai até os discípulos que estão reunidos, até os 11 apóstolos. E chegando lá, ela passa a situação, eles não acreditam. Pedro se levanta, vai até o túmulo também. E no decorrer da caminhada, tem os dois discípulos que estão indo para Emaús também, que encontram Jesus no meio do caminho. Encontram um homem no meio do caminho, é a história, né? Só que é Jesus, eles não se ligam. E isso veio tomando meu coração, sabe? De uma forma, eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês. E no decorrer e tal, quando os discípulos estão chegando lá em Emaús, conversando com Jesus, e eles falam tudo que Jesus falou que ia fazer, que eles achavam que Jesus era quem ia vir, o Salvador e tal. E aí Jesus começa a falar sobre a Bíblia para eles, tudo aquilo que ele já tinha falado. E quando chega ali próximo daquela cidade ali, eles iam ficar, já era tarde, eles chamam Jesus. Na hora do partir o pão, eles se ligaram que era Jesus, que ali estavam, e rapidamente Jesus desapareceu e eles voltaram para Jerusalém, que é onde ia acontecer a primeira aparição de Jesus ali, né? Leiam a Bíblia, tá, lindo? Leiam a Bíblia, Lucas 24. Leiam a Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras. E então aconteceu tudo isso, eles voltaram ali para Jerusalém e tal. E chegando lá, eles disseram tudo o que aconteceu, mas Jesus já tinha também tido encontro com Pedro também, tinha aparecido lá para os discípulos. E Jesus, quando aparece, pergunta, porque eles ficaram afoitos, né? Assustados e tal. E Jesus pergunta: por que vocês estão assustados e tal? Por que reagiram dessa forma e tal? Eu já tinha avisado que isso ia acontecer e tal. Aí ele fala tudo de novo. Vocês sabem que eu tinha falado que isso
tinha que acontecer para que a palavra se cumprisse. E aí em João, esqueci agora, capítulo e versículo 20, 29, uma coisa assim. Após a aparição de Jesus aos discípulos, faltava um, que era Tomé. E Tomé chega e os discípulos contam a ele tudo que aconteceu e tal. Jesus apareceu, né? Os estudiosos vão dizer que Jesus, ele ficou por 40 dias no meio deles, né? Ficou por 40 dias ainda após a ressurreição e fez 10 aparições. E aí Tomé, ele não botou uma fé, ele não acredita. Ele falou, não, só acredito vendo, tocando nas feridas e tal, na mão, nos pés, do lado dele. E aí acontece mais uma nova aparição e Jesus aparece para Tomé e dá a oportunidade dele tocar nele. Vem, Tomé, toque em mim. E aí ele acredita. Qual que é a reflexão? A reflexão de hoje, lindos, é essa falta de fé que a gente tem. A gente caminha com Jesus, a gente vive os milagres de Jesus, a gente vê milagres que Jesus faz. Até mesmo na nossa vida, como ele fez com Pedro, com a sua sogra, quando estava enferma. A ressurreição de Lázaro, né? Diversos outros milagres que Jesus fez, pô. Os cegos que ele voltou a enxergar, o coxo que voltou a andar. E Jesus cura os cegos que realmente não enxerga, e a gente que consegue enxergar somos como cegos do lado dele. Porque tudo que vemos entra na nossa visão e sai. Mais ou menos aquele ditado, quando a gente fala, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas nessa situação a gente vê. Não é nada que a gente está ouvindo falar. É mais difícil você ouvir algo assim extraordinário e acreditar se você não viu. Mas pô, nós caminhamos com Cristo. Vivemos várias situações com Ele. Tanto situações como perseguições, mas como bênção, como momentos de alegria, como momentos de cura, libertação, assim como Ele libertou vários que estavam possuídos por demônios, outros leprosos. A Bíblia nos fala, nos relata tudo isso e eu creio nisso. Mas hoje essa reflexão veio como para nos impactar, porque tem momentos que nós já vivemos milagres já aconteceram na nossa vida, mas nós não conseguimos enxergar. Eu fico pensando como a nossa mente é falha, como a nossa mente é fraca, quando deixamos com que as divergências, as situações do mundo venha na nossa visão. Que é mais fácil no mundão, a gente se depara com as situações. Mas Jesus disse, tenham fé em mim. Tenham fé. Se por todo aquele tempo que Jesus caminhou com eles não tiveram fé, como teremos fé quando Cristo não estiver mais? Se vimos tudo o que ele fez, como teremos fé quando não? Tomé teve que tocar em Jesus, duvidou. Pedro teve dúvida. As mulheres esqueceram de tudo que Jesus falou. Em vez de ver a pedra rolada no momento, eles já deviam acordar no terceiro dia ansiosos já, só esperando acontecer. Mas não, todos com dúvida. Outros desanimados, indo para outro lugar fora do propósito onde Jesus mandou ficar. E é assim a nossa vida. Quando acontece alguma coisa de ruim, ou que vem para nos confrontar, que vem para testar mesmo a nossa fé. E a fé é essa. É a gente acreditar naquilo que a gente não vê, mas a gente crê. Crê como, Renê? Como que eu vou crer? Através das situações que já aconteceram.
Através de você olhar para trás e lembrar quando você vivia num mundo usando droga, bebendo, se prostituindo. Ou quando você foi curado de uma enfermidade, ou quando alguém da sua família foi salvo. Ou quando numa situação de dificuldade Deus mandou o recurso. Isso já é motivo de você não desacreditar nunca mais, só se manter firme e presente na presença do Senhor, fazendo aquilo que Ele pede. Seja obediente. Que é os 10 mandamentos: não desejar a mulher do próximo, não roubar, não matar. Viver em paz e ir de pregar o evangelho para toda a criatura. Ajudar o teu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas, sem duvidar dele. Mas não. Tudo isso a gente esquece. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez. Vamos refletir nisso hoje, Nilson? Vamos refletir nisso hoje. Vamos erguer a cabeça. Lembrar de tudo que Deus fez, todo o livramento. Tudo que a gente viveu, que um dia a gente achou que era o fim, mas não, Ele nos encontrou e nos resgatou, nos tirou daquele buraco, daquele poço. Então essa é a minha reflexão de hoje. Para de murmurar, reclamar. Não seja como Tomé, que precisa tocar para acreditar. Acredite sem ver. A fé é isso. É você ter a certeza das coisas que Deus tem para você, do propósito que Ele... as profecias que Ele já te entregou. É você confiar e acreditar que vai se cumprir. A palavra do Senhor não volta vazia, assim como Ele falou que Ele viria, ressuscitaria ao terceiro dia. Assim foi feito. Tudo que Ele se comprometeu de fazer, Ele fez. Que a gente possa se apegar nisso hoje. Imagina essas 10 aparições, esses 40 dias que Jesus passou ali, naquela cidade. O que Ele não fez mais, o que Ele já havia feito. Só essa ressurreição dele já impactou tudo, já parou tudo. Para quem viu Ele, já era. Enquanto muitos também não acreditaram, não tiveram fé, até mesmo os que estavam mais próximos, muitos já se derramaram, já era, já morreram ali em Cristo totalmente, já viveram intensamente. É assim que a gente tem que viver, intensamente em Cristo, confiante nele, independente da situação, independente disso. Te convido a refletir nisso hoje. Vai lá, Lucas 24. Fui buscar a passagem que fala de Tomé também, que não acreditou. João 20, 29. Lê o capítulo inteiro. 1 minuto, 2 minutos você lê a Bíblia. Ela vai te fortalecer, mas não, você tem preguiça. Você prefere ficar me ouvindo aqui, ouvindo milhares de pessoas e não tem coragem de tirar um tempo para orar, para buscar o Senhor. Enquanto você próprio não for buscar Ele, vai ser mais difícil as coisas. Quando você começar a viver o que eu tô falando aqui, vai ser muito mais fácil. Você já vai acordar pela manhã orando, agradecendo. E vai buscar nele todo o seu refúgio, toda a sua força, toda a sua sabedoria e entendimento. Amém, lindo? Se você ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, não perca tempo. Só Ele pode te salvar. Qualquer coisa, chama no direct. Beijo.